Principais características: pele coberta por penas, a maioria tem capacidade de voar, respiração pulmonar, coração com 4 câmeras, 2 átrios e 2 ventrículos. Quanto à temperatura corporal, são endotérmicos. Põem ovos com casca resistente. As aves podem ser classificadas em ratitas e carinatas. Exemplo de ratitas, avestruz e galinha. Apresentam asas pouco desenvolvidas, osso externo sem quilha. Já exemplo de carinatas, temos a águia e a andorinha. Apresentam asas bem desenvolvidas, osso externo com quilha. Por que existem aves que não voam? Adaptações ao voo. Ossos pneumáticos são ossos ocos cheios de ar e que tornam as aves mais leves e facilitam o voo, pois assim se gasta menos energia. Observe a figura ao lado. Sacos aéreos são bolsas de ar que estão ligadas aos pulmões e que ajudam a ave a alterar seu volume, deixando-os mais leves. Observe na imagem a localização dos sacos aéreos em relação aos pulmões. Quilha ou carena é uma expansão do osso externo, onde se prendem músculos muito poderosos que permitem vigorosos movimentos dos músculos da asa. Observe a aparência da quilha na imagem ao lado. Vejamos mais algumas adaptações ao voo. A aerodinâmica, a forma anatômica das aves, ajuda a perfurar o ar durante o voo. Penas auxiliam no trabalho de resistência do ar. Ausência de bexiga urinária. Os líquidos são expelidos diretamente da cloaca e assim a ave não ganha peso armazenando líquidos. Sistema digestório. Depois da boca vem a faringe e depois o esôfago, onde ocorre uma dilatação chamada de papo, que tem a função de amolecer o alimento e facilitar as próximas fases da digestão. Possui também um estômago mecânico, a moela, e um estômago químico. O final do tubo digestório é a cloaca. Observe a localização destes órgãos na imagem ao lado. Cloaca é a cavidade onde se abre o canal intestinal, o aparelho urinário e o aparelho genital. As aves têm dentes? Uma característica marcante é a ausência de dentes, pois isso dificultaria o voo, já que o bico é mais leve. O formato dos bicos é indicativo do que a ave se alimenta. Por exemplo, o bico duro e curvado de um falcão são ótimos para dilacerar a pele de outros animais. Podemos ver nessas imagens abaixo algumas adaptações do bico, que são de acordo com o tipo de alimentação que o animal tem. A alimentação. As aves possuem uma alimentação bastante variada. Podem comer folhas, sementes, néctar, frutos, artrópodes e até mesmo outros vertebrados. Observe as imagens abaixo. Sistema circulatório. As aves apresentam um coração com 4 cavidades e sua circulação é fechada, pois sangue arterial não se mistura com sangue venoso. Tal fato aumenta bastante a eficiência energética desses animais. Como você pode observar na imagem ao lado, a localização dos átrios e dos ventrículos. Sistema excretor. Os rins são os órgãos excretores e filtradores. Não há armazenamento de líquido em uma bexiga urinária, pois o acúmulo resultaria em um aumento de peso que dificultaria o voo. A urina é esbranquiçada e lançada na cloaca. Observe na imagem ao lado a localização dos rins, que
tem um canal que se liga à cloaca para eliminação de resíduos. Respiração. As aves apresentam respiração pulmonar. Os pulmões estão ligados aos sacos aéreos que facilitam o voo. Em geral, os órgãos da respiração trabalham muito e sua temperatura é bem alta. Observe na imagem ao lado a localização destes órgãos e em detalhe a siringe, que é o órgão do canto das aves, e os sacos aéreos que estão ao redor dos pulmões. Reprodução. As aves se reproduzem por reprodução sexuada e possuem os sexos separados, ou seja, indivíduos machos e fêmeas. A fecundação é interna e o desenvolvimento direto, isto é, não apresenta fase larval. O macho das aves tem pipi? Olha só a pergunta dessa garota, bastante pertinente. Eu sei que você também tinha dúvida, mas tinha vergonha de perguntar. As aves não apresentam órgão para cópula. Os espermatozoides saem pela cloaca do macho e são colocados dentro da cloaca da fêmea. Ainda sobre a reprodução, observe o sistema reprodutor feminino das aves, a localização do ovário, do oviduto, a glândula da casca, que forma a casca do ovo, e o ovo. E logo ali abaixo, a cloaca, por onde a galinha bota o ovo. Agora observe o órgão reprodutor masculino. Temos um órgão par, que são os testículos. Logo abaixo, canais deferentes que desembocam na cloaca. Desenvolvimento. São animais ovíparos e, em muitos casos, são preparados ninhos para que o ovo possa se desenvolver. Estes ovos são muito semelhantes aos dos répteis. O tempo da incubação varia de acordo com o tamanho do ovo e da espécie da ave. Partes do ovo. A câmara de ar é um reservatório de ar para o embrião. A calasa é um cordão que segura a gema firme no lugar. O botão germinativo é o ponto onde vai dar origem ao embrião. A casca é para proteção e a membrana para a proteção da gema, da clara e da gema, né? E temos a clara, que é um reservatório de nutrientes, assim como a gema, também um reservatório de nutrientes para a futura ave que vai nascer. Sistema nervoso e sentidos. As aves possuem um sistema nervoso bem desenvolvido, com cérebro e cerebelo bastante desenvolvidos. A capacidade de equilíbrio e localização desses animais, em geral, é bastante alta. Os sentidos, como olfato e paladar, não são muito fortes para as aves. Em compensação, ouvem muito bem e sua visão é considerada a melhor do reino animal. Partes da pena. Barba e bárbulas constituem a plumagem. Raque é o eixo central. Cálamo é a parte que se insere na pele. Observe na imagem ao lado a localização dessas estruturas. Na região da cauda das aves encontra-se a glândula uropigial, que produz um óleo lubrificante, que a ave passa o bico e espalha sobre as penas, fazendo assim uma camada impermeabilizante e também diminuindo a resistência do ar. Essa característica é especialmente importante nas aves aquáticas, evitando que a água encharque as penas. Temperatura corporal. As aves conseguem manter a temperatura do corpo constante, pois seu coração apresenta 4 câmaras, com separação completa do sangue arterial e do sangue venoso.
Assim como os mamíferos, são animais endotérmicos ou homeotérmicos. Outro mecanismo para manter a temperatura corporal são as penas. Quando a temperatura está baixa, as aves mantêm as penas arrepiadas, aumentando a quantidade de ar retido entre elas e criando uma camada que funciona como isolante térmico.